Boa tarde, meu nome é Yasmin Pereira dos Santos. Eu sou aluna da Universidade Federal da Bahia. Estou no segundo semestre do curso de Geofísica, cursando a matéria de Mineralogia e Petrologia G203. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Craton do São Francisco, bem como algumas características e as rochas metamórficas que abrangem alguns de seus blocos. Antes de tudo, né? Tem que começar falando o que é um cráton. Cratons são estruturas geológicas formadas na era pré-cambriana, nos eons Arqueano e Proterozoico. Eles abrigam bacias sedimentares e escudos cristalinos, com rochas magmáticas e rochas metamórficas. E é interessante uma pergunta que é: o que faz de um cráton, né? Qual é a característica principal? Os crátons, eles são conhecidos por ter uma resistência muito grande a esforços convencionais, né, esforços derivados do processo de orogênese, a orogênese seria a formação de montanhas, né, o processo de formação de montanhas, inclusive através de encontros de placas tectônicas, principalmente. E o Kratom, ele é conhecido por resistir a esses processos justamente por causa de uma camada de manto litosférico, né, também chamada de quilha, alguns geólogos chamam de quilha, do manto litosférico mais grossa do que o manto que está ao redor, que também pode ser chamado de tectosfera. Essa camada mais grossa faz com que o cráton seja mais resistente a esforços de compressão, mas em contrapartida vulnerável, né, a esforços extensionais como qualquer outro. Essa vulnerabilidade a esses esforços faz com que ele possa facilmente ser rasgado, faz com que a, as rochas, né, a rocha, seja rasgada facilmente, que foi justamente o que aconteceu, né, no processo de separação do continente Gondwana, onde o cráton do São Francisco, deixa eu pegar o laser. O cráton do São Francisco, ele era colado com o do Congo, né? Eles eram uma coisa só, que foram formados no processo de formação, no encontro de placa, que formou o continente Gondwana, que tem mais outras porções de terras aqui, que não estão explícitas. E no processo de formação, né, quando o interior do continente era mais estável, se formaram vários cráteres, tanto na parte hoje do que conhecemos como América do Sul, tanto do que conhecemos como continente africano, se formaram alguns cráteres, mas quando houve essa separação, houve também a ruptura, né, do tecido, entre aspas, tecido tecido litológico, do crato. E aqui dá para ver, né? Dá para a gente observar aqui algumas suturas neoproterozoicas também, que foram formadas a partir do processo de orogênese, pela, pela aproximação de placas tectônicas durante um período, e depois a quebra durante o Jurássico, né? Que foi quando esse supercontinente se separou. Aqui dá para perceber, o que temos aqui é uma deformação da cobertura. Essa é uma parte mais sul do cráton do São Francisco. E dá para olhar aqui a cobertura, né? A deformação da cobertura, presente aqui um perfil geológico também, mostrando a parte mais ao leste e a parte oeste, e como está deformada essa cobertura. Tem aqui à direita a faixa Araçuaí e à esquerda a faixa de Brasília. E essas faixas aqui, elas são originadas justamente por processos orogenéticos, como dá para ver também aqui as estruturas neoproterozoicas, né? Justamente desse processo orogenético,
que deformou a parte de cima do cráton, né? A parte da cobertura do cráton, através de um processo de inversão também, mas que não deformou o centro, né? Esse centro aqui, como a gente dá para ver, tanto da parte das Três Marias, continua intacto, por assim dizer, né? Sem tanta deformação, com quase nenhuma deformação. Se a gente fosse levar isso para um lado mais certo, mais rígido, né? Certo entre aspas, diria que o cráton do São Francisco é só essa parte aqui, que está toda deformada. Por quê? Porque um cráton precisa ser uma estrutura estável, né? Uma estrutura sem deformação em seu embasamento, então não faria sentido essa parte aqui cheia de deformação, inclusive com deformações de angulações diferentes, né? Como dá para perceber aqui, uma coisa mais suave e aqui uma coisa mais irregular. Só que um grande nome, inclusive, na, na delimitação, possamos dizer, né, na contribuição para descobrir, entre aspas, como esse cráton se comportou, né, como é que ele era, como é que ele é hoje, foi o Fernando Flávio de Marques de Almeida. Acredito que esse seja o nome dele completo. Que ele levou um pensamento, né, um pensamento mais da escola russa, né, de geologia, um pensamento mais russo, que era justamente que a cobertura poderia estar deformada se o embasamento continuasse intacto. Então, o que poderia ter sido no Cratón do São Francisco apenas essa parte central, agora é toda essa parte aqui, inclusive mais um pedacinho, né, porque isso aqui não está tão atual assim. E essa teoria do Almeida, ela foi justificada mais tarde, inclusive com processos geofísicos, né, com aquisições geofísicas, que se descobriu que era exatamente isso. Enquanto a cobertura estava deformada, a parte do embasamento estava sem deformação que caracterizava o cráton, né, e por isso que o cráton do São Francisco tem esse formato aqui. Aqui tem uma imagem que eu peguei do YouTube do professor Fabrício Castilho, muito interessante a aula dele, inclusive, sobre isso, que ele leva bem mais a fundo, sobre o cráton do São Francisco, e ele fez essa imagem aqui no trabalho de graduação dele, né, falando, mostrando aqui, delimitando o cráton, desenhou as faixas também, as dobras, desenhou as faixas de formações montanhosas, né? De orogênese. Tem aqui a faixa Araçuaí, a faixa Brasília, a faixa Rio Preto, faixa do Rio Pontal e faixa Riacho do Pontal e faixa Sergipana, bem como também os estados, né? Um limite, uma delimitação um pouco grosseira, né? Dos estados que o Cratón do São Francisco abrange. E ele fez também um perfil geológico mostrando a deformação da faixa, a partir da faixa do Rio Preto até o interior do Craton do São Francisco, passando do Rio Preto, de uma parte do Rio Preto, até Correntina. E aqui está o perfil, né? Como a gente dá para ver aqui a divisa do cráton, né, na faixa dobrada. Dá para perceber aqui a presença dos metaturbiditos e metadiametitos aqui na legenda, que é justamente foram rochas metamorfizadas pelo processo de orogênese, pelo processo orogenético. E tem a delimitação aqui e as dobras, como pode perceber, que elas vão se suavizando. Quanto mais a gente adentra no interior cratônico, até que estejam formações mais horizontais, né? Formações de rocha mais horizontais. Dá para perceber essa suavização exatamente por causa do processo orogenético nas bordas do cráton, né? Divisa cráton, faixa dobrada. Então, eu peguei essa imagem do professor Fabrício Castilho e aqui outra imagem dele mostrando isso
como dá para ver aqui, na parte mais próxima, entre aspas, né, uns 50 quilômetros, mais ou menos, de acordo com a escala de Correntina, que dá para perceber ele aqui, professor, e as rochas horizontalizadas, e à medida que a gente vai se distanciando desse centro, consegue perceber, né, a angulação que a gente forma, cada coisa de deformação aqui, até que a gente chega do lado de fora do cráton, que é o interior do cráton que já está fora do cráton, que está essa deformação, né, dobra e redobra aqui com os metaturbiditos, exatamente por causa desse processo de orogênese. Aqui também vou falar um pouco sobre a relação do quadrilátero ferrífero com o cráton do São Francisco, né? E a gente tem aqui o quadrilátero ferrífero, que fica mais na borda sul-sudeste do cráton, né? Que seria a parte do cinturão mineiro, que fica restrito à faixa sul do quadrilátero ferrífero. E ele sofreu deformação e ação de elevadas temperaturas durante o processo, evento, né, de transamazônico, com um complexo metamórfico de tonalito, trondimito e granodiorito, que seriam gneiss e migmatitos, e ocorreu por volta dos 2,9 a 3,2 giga-anos, que seria a mesma coisa que bilhões de anos. Tem uma questão também do metamorfismo dinâmico termal, né, de baixo a médio grau, devido aos orógenos da sua Ara, Suaí e Brasília. Esse metamorfismo dinâmico termal é a mesma coisa que metamorfismo regional, ou até mesmo chamado de orogenético também, principalmente por causa dos orógenos, né? Tem essa característica aqui. Tem também o supergrupo Rio das Velhas, né, com greenstones belts, que abrangem comalitos, basaltos vulcanoclásticos, rochas vulcanoclásticas e metasedimentos de cerca de 2,8 giga-anos. E o supergrupo Minas, né, com formação Lake Superior, que justamente da era proterozoica, né, com aproximadamente 2,65 giga-anos, que tem alguns quartzitos, filitos, rochas carbonáticas, enfim. Na porção setentrional do cráton, né, do orogênio paleoproterozoico, a gente tem os blocos Gavião, bloco Jequié, bloco Serrinha e o cinturão Itabuna, Salvador, Curaçá. O bloco Gavião, né, que tem o núcleo arqueano intacto e borda trabalhada, que engloba TTGs, com datação urânio-chumbo entre 3,4 e 3,2 giga-anos. Acima do embasamento também há greenstone belts, né, como as contendas mirante, muito importante para o entendimento da formação do próprio cráton do São Francisco, né, com rochas vulcano-sedimentares datadas entre 2,8 e 2,7 giga-anos. O bloco Jequié contém migmatitos, né, que são rochas metamórficas de alto grau, de 3,0 giga-anos aproximadamente, e granitoides de 2,8 giga-anos. Tem rifts preenchidos também por metasedimentos e rochas vulcânicas básicas com pouca sílica, e de metamorfismo de altíssima temperatura, né, que seriam condições de faces granulito e pressão mediana alta. O bloco Serrinha tem embasamento formado por granitos e tonalitos, entre 2,9 e 3,0 giga-anos, metamorfizados em temperatura e pressão média alta, que seria condição de fácies anfibolito, e são cobertas por greenstone belts paleoproterozoicas. O cinturão ISC, Itabuna, Salvador, Curaçá, tem tonalitos, trondinitos e metasedimentos originados por um arco magmático, né, datado entre o Neoarqueano e o Paleoproterozoico, aproximadamente 2,6 giga-anos, e também há rochas xoxoníticas, com potássio, né, 2,4 giga-anos, e tonalitos e trondinitos novamente, só que esses foram formados durante a colisão continental, 2,1 giga-anos, durante a convergência
Paleoproterozoica também, todas essas rochas foram metamorfizadas na fase dos granulídeos novamente, que seriam alta temperatura e pressão mediana alta. E aqui está a bibliografia consultada